noite, você que está em casa, boa noite, igreja, a paz de Jesus para nós. Nós passamos por lutas, muitas vezes. Hoje a gente está passando por uma luta aqui. Você provavelmente recebeu um recado, né? Que aconteceu um imprevisto na nossa internet, mas sabe, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a gente tem que aprender a batalhar as batalhas, não é verdade? Em nome de Jesus, estava falando com a Fê aqui, vou falar do jeito que você falou, Fê, para mim. A gente não tem que entrar na pilha do nosso inimigo. E é verdade, a gente tem que parar e pensar, Jesus, me ajuda. Eu não sei se você está passando por alguma crise, alguma dor agora que às vezes perturba o seu coração de estar diante de Jesus agora. Mas agora é hora dele. Acalma o seu coração. Ele vai fazer, é dele, a sua vida é dele, ele é o maior interessado que você cresça, que nós cresçamos como igreja. Então vamos pensar nisso. Sabe, Deus tem nos abençoado com as crianças. Ontem a gente teve o nosso primeiro cultinho online. Quanta coisa para a gente fazer esse cultinho acontecer. Se você não viu, veja lá no canal da igreja. Culto do PIB Neos Ultra. Foi uma bênção. Convida as crianças, você passa aí para o pessoal. Sexta-feira agora a gente vai ter uma noite do pijama. Se você tem de 3 a 11 anos, conhece alguma criança com essa idade, fala para eles, sexta-feira à noite, montar uma barraca com lençol em casa, chama pai, chama mãe. Todo mundo vai ser um culto para a família em casa, para que você tenha uma noite das crianças, porque a gente está no mês das crianças. Esse ano foi tão difícil para elas, né? Vamos nos conectar e trazer alegria para esse tempo. Então, sexta-feira você tem um encontro marcado com a gente. E por último, a gente está lembrando também todos os adolescentes de 12 a 20 anos. Todo domingo à tarde tem um culto, 4 da tarde, também no canal da igreja. A gente está estudando o livro de Atos, o começo da igreja, como é importante a gente estar junto como família, como irmãos. A gente está estudando o tema, o lugar mais seguro da terra. Adivinha qual é esse lugar? É a igreja. A igreja de Jesus é o lugar mais seguro da terra. E a gente está estudando isso juntos. Você não pode ficar de fora. Vem com a gente tem muito para aprender do nosso Deus. E nessa hora, a gente vai orar pelo nosso culto, pela nossa nova geração, para que a gente realmente veja Deus no nosso meio, mais e mais, para que Ele seja exaltado. Vamos orar. Senhor Jesus, esse momento é Teu, Deus. Em nome de Jesus, nós Te damos toda a liberdade, porque o Senhor é dono disso, o Senhor é digno, meu Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda, Deus, nas nossas limitações. Ajuda a gente a ter um coração quebrantado diante da Tua presença, Deus. Como igreja, a gente sabe o quanto a gente não é perfeito, mas nós louvamos o Deus perfeito. E diante dEle a gente pede, Senhor, toma o Teu lugar. Nos ensina nessa noite, vem com a Tua voz de grandeza, Deus, a Tua voz de verdade, e muda o coração de todo mundo que está aqui. A gente quer realmente se quebrantar e viver uma vida que seja digna do Teu nome, Senhor, porque o Teu nome é santo, é verdadeiro e justo. Ajuda a gente a viver a simplicidade do Evangelho, Deus, na verdade, no amor, na justiça, que a nova geração veja isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Todos os irmãos, convido a todos para que fiquem de pé. E a Bíblia nos diz: orai sem cessar. Então, de pé como você está, continue em atitude de oração. Feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que estamos muito inseridos numa peleja. Uma peleja, Senhor, que acontece numa dimensão que vai para além daquilo que a gente compreende racionalmente. Uma peleja que acontece, Senhor Deus, numa esfera que vai para além daquilo que na nossa racionalidade nós conseguimos descrever ou definir. Nós sabemos, Senhor Deus, que no mundo espiritual acontece essa peleja, mas nós sabemos, Pai, que Cristo Jesus, 2000 anos atrás, lá no Monte Calvário, já conquistou esta grande vitória em nosso favor. Aleluia, Pai. Senhor Deus, nós pedimos por aqueles que estão nos acompanhando agora,
aqueles que estão aqui no templo, aqueles, Senhor Deus, que participarão desse culto, talvez ainda neste domingo à noite, mais tarde, aqueles, Senhor Deus, que no transcorrer da semana, ou na segunda, ou na terça, ou durante a semana inteira, farão um link com esse culto. Pedimos por cada um, Senhor Deus, para que cada um seja visitado pelo Senhor, pelo poder da luz do céu, pela glória do Senhor, pela graça do Senhor, pela alegria que vem do Senhor, Pai. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração e vai, Senhor Deus, ao encontro de cada um. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, o Rei da Glória, e cante com alegria para adorá-lo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, cruz do Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, cruz Suas vozes declarem. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Deixou sua glória. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sou
sua glória. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Ele nos fez livres, amém? Acho que você não ouviu o que eu falei. Ele nos fez livres, amém? Glória a Deus. Nós somos livres, amados, em Jesus. E hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é a maior expressão de amor, que significa que Ele morreu por mim e Ele ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor por isso, amado. Aleluia! Aleluia! Vem essa hora. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher,
esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, Aleluia. Glória a Jesus. Ele é exaltado acima de tudo, amados. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada ainda. Ele não perdeu o controle de nada. Ele é soberano. Ele é rei. E todas as coisas, de um jeito que nós não entendemos, vão cooperar para o nosso bem. Aleluia. Glória a Jesus. Louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo
Suas vozes, seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Pega suas mãos e cante. Só a igreja declare, seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado.
seja adorado, seja adorado, adorado, seja adorado, seja adorado, seja adorado, adorado. Nesse Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és a razão da nossa vida. Tu és a razão da nossa existência, Senhor. Nós fomos criados para te adorar. Nós fomos criados para estar na tua presença. Nós fomos criados para nos relacionar com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque o teu amor nos alcançou, o teu amor nos encontrou, o teu amor nos fez livres, o teu amor nos fez novos, ó Pai. Nós somos novas criaturas em Ti, Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Te louvamos, ó Pai. Te louvamos porque não existe mais condenação para nós que estamos em Ti, Cristo Jesus, nosso Rei, nosso Salvador, nosso amor maior. Aleluia, aleluia. Pega suas mãos, querido, pega suas mãos e diga para Ele que você o ama. Diga para Jesus: eu te amo, Jesus. Nós te amamos, eu te amo. Diga: eu te amo, ó Deus, Pai. O Senhor é Eu te amo, ó Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja. Abençoa, Senhor Deus, todos os que estão ouvindo-nos agora, Pai. Senhor Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, revestidos por esse momento tão especial de adoração, eu peço para que vocês continuem com seus olhos fechados. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Deus Pai Santo, Deus Filho Jesus Cristo Santo, Deus Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor Deus, para que tu estejas usando agora, Pai, a vida do pastor Arlen, para que ele nos fale, para que ele fale a cada um de nós, para que ele fale para que todos aqueles que vão nos ouvir, Senhor Deus, num outro momento mais adiante, Pai, para que todos sejam tocados pela palavra que vem do céu, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, tu estás neste lugar, Senhor Jesus, o Rei da Glória, Senhor Jesus, e onde o Senhor se faz presente, nenhuma força tenebrosa resiste, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você que está aqui, assente-se e receba com sua mente aberta, com o seu coração aberto, a palavra de Deus nessa noite. Gabriel. Oi, som, Gabriel. Fica no piano. Vamos fazer como fazemos aqui nas quartas-feiras. Ministra o coração de Deus aí. Queridos, amados, eu queria ler uma história incrível. Uma história cheia de drama, cheia de romance, de paixão. Uma história com perda, uma história com esperança. Uma história, sobretudo, com um final muito feliz. E essa história foi contada por Jesus. Jesus estava contando várias histórias. E o texto, ele diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. É a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Percebam que Jesus não encaixou nenhuma narrativa entre o pedido do filho e a resposta do pai. E é um pai muito amoroso, é um pai muito dedicado. É um pai muito apaixonado pela família, pelos filhos, à medida que a narrativa, que a história vai se desenvolvendo, você percebe isso. Mas Jesus não coloca nenhuma frase, nenhuma resistência desse pai, quando o filho chega para ele e diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Porque Jesus queria que a gente focasse em outro objetivo do texto. Ele tinha um outro propósito com esse texto. E ele continua, o filho disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, Jesus disse, o pai repartiu sua propriedade entre eles para atender esse garoto. Só para atender o garoto. Isso não era uma prerrogativa da família. Isso não era um desejo da família, não era um projeto da família. Isso não estava nos planos daquele papai. Ele fez tudo aquilo para atender aquele menino, o pedido daquele menino. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, depois que ele recebeu aquilo que ele queria, e foi para uma região bem distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Eu vou pular para o versículo 20 do texto, que diz assim: a seguir, depois de ter desperdiçado, levantou-se e foi para o seu pai. Resolveu voltar para casa. Resolveu consertar aquela bagunça que tinha acontecido. Agora olha que coisa linda isso. Estando ainda longe, bem distante, o menino voltou. A situação estava tomando um caminho completamente diferente. A história estava indo para um caminho diferente. Quando parecia que tudo estava perdido, o menino ia morrer, o menino ia permanecer por tempo indeterminado naquele lugar, que o pai realmente ia perder, ia terminar, ia ser uma história horrível. Uma história que ia manchar a história da família, o nome da família, ia ferir o coração daquele papai e terminar tudo mal. Ele resolve voltar. E é muito linda essa parte, porque Jesus conta que quando o pai
ele está falando na nossa história com Deus, que Deus também tem esses caminhos da perda, que Deus passa por isso conosco, que Deus enfrenta esse drama conosco. É incrível isso. Ele está falando sobre a nossa relação com Deus, sobre como é você querer consertar, você tentar consertar uma situação errada, uma decisão errada que a gente toma, uma escolha errada, e Deus está envolvido no processo, porque a gente tem uma família espiritual, a gente tem um papai celestial, a gente tem uma casa celestial, aqui nessa terra. Você tem o seu endereço, você tem lá o seu CEP, o seu logradouro. Aliás, eu gosto de falar que eu moro no Limão, porque o Limão é um bairro bom, e o meu CEP está Limão. Mas aí lá do meu prédio eu olho e eu vejo o cemitério da Cachoeirinha e o hospital da Cachoeirinha. Eu digo, como que eu posso morar no Limão? Eu falei, lá, isso está errado. A gente mora na Nova Cachoeirinha. Falei, mas diga que é Limão, porque no CEP está Limão. E é melhor dizer que mora no Limão, né? Mas é tão gostoso o lugar onde eu moro. Eu uma vez chamei o Uber. Ele disse, aí eu não vou buscar, está aqui nas minhas informações que é lugar de risco. Aí onde você mora, eu digo, aqui é Limão. Ele disse, nunca foi Limão, nem laranja, nem nada. Aí é Nova Cachoeirinha. Então o Pai do céu também vive esse drama conosco. A gente tem um endereço espiritual, a gente tem uma casa, uma cobertura, uma família espiritual. Nós estamos inseridos aqui numa comunidade, quando a gente vem para a igreja, quando Deus, à medida que as pessoas vão sendo salvas e elas vão para os lugares se espalhando, o Espírito Santo, Ele vai gerenciando isso para que você se mantenha aquecido, acolhido num corpo, numa igreja, e Ele vai te levando. Trouxe você para a PIB de São Paulo. Se Ele quisesse você na Assembleia de Deus, não tem problema nenhum, mas Ele teria levado você para a Assembleia de Deus. Se Ele quisesse você na Universal, não tem problema nenhum, mas Ele teria te levado para lá. Mas Ele trouxe você para cá. E aqui é o seu endereço, aqui é a sua identidade de comunidade. É aqui que o Espírito Santo vai trabalhar a sua vida, vai usar você na comunidade. É aqui que na hora de se fazer o plano, né, do Espírito Santo, que eu vou dar qual o dom, qual o talento, o que cada um vai fazer, como que as coisas vão funcionar, como é que eu vou fazer essa engrenagem aqui funcionar, como o corpo de Jesus. Aí você já é contado como membro desse corpo, e se você abre mão disso, fica aleijado. A gente não tem tanta liberdade assim como você acha que tem, espiritualmente falando, irmãos, entendeu? Quero que você entenda isso. A gente tem liberdade humana, mas espiritualmente não é bem assim. Não é a gente que manda na vida da gente, não é a gente que manda no nariz da gente. A gente não pode simplesmente acordar um dia e dizer, eu não quero mais saber dessa igreja, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber desse louvor, eu não quero mais saber desse grupo, eu não quero mais saber dessa comunidade. Foi o que esse menino fez, eu não quero mais saber dessa família. Não quero isso mais não. Chega, eu vou embora. E é o drama, Jesus começa a narrar o drama. Por quê? Porque há um plano de Deus para usar você e para abençoar você. Não importa o lugar, não importa. Não importa se o banco é de plástico, se é de madeira, se tem teto, se não tem teto. Onde Deus te colocou, permaneça ali até que a obra de Deus seja feita. Porque Deus vai te abençoar. O que catalisa, o que move a bênção de Deus é o amor dele. Não é muito, é o amor dele. Eles queriam acabar com João Batista e trancar aquele homem numa ilha, sozinho, abandonado, sem ninguém. Ninguém via, não tinha plateia para João Batista, não tinha absolutamente nada. O Espírito Santo invadiu a vida de João Batista e ele nunca produziu tanto na sua vida como numa ilha, sozinho. É o amor de Deus. Onde Deus coloca as pessoas, o Espírito Santo vai lá e faz a obra. Deus colocou você aqui. Deus colocou você nessa família. Eu estou vivendo agora um momento esquisito na minha vida aqui na PIB de São Paulo, porque eu estou trabalhando com os pequenos grupos, né? Quem aqui está num pequeno grupo aqui na PIB? Olha aqui o pessoal que está num pequeno grupo. Ainda tem muita gente aqui para entrar. Hoje 2 pessoas pediram, a Fernanda e se eu não me engano é Cássia, a mãe dela, pediram para entrar num dos pequenos grupos. Foram inseridas hoje, são as 2 pessoas mais novas, inseridos nos pequenos grupos. E eu estou começando a me apegar às pessoas. E é um drama. E eu fico pensando, meu Deus, se a pessoa disser para mim, pastor, eu não quero mais fazer parte desse grupo. Eu não quero mais. Você pode tirar o meu nome? É uma coisa tão simples.
o sujeito, a sujeita lá acordar de manhã e dizer: não, eu não quero mais participar, tira o meu nome. Mas é um drama agora, porque você se apega, você está acostumado a ver lá no quadrinho, né? Você já sabe até como que a pessoa fala, como que ela publica a imagem dela, você sabe disso. E aí é um drama, e Jesus começa a narrar esse drama do pai vivendo uma perda. E aí olha que coisa linda. Estando ainda longe, seu pai o viu. O pai estava esperando. O pai não trancou a porta, falou: quer saber de uma coisa? Vou viver minha vida, vou tocar minha vida, vou preencher esse espaço. Eu vou criar um outro projeto de família, eu vou dar uma arrumada nisso aqui, eu vou dar uma reorganizada. Fiz tudo que eu podia por esse menino, que menino rebelde e tal. Não, o pai o aguardava, porque o pai foi o único que o viu de longe. De longe, talvez até sem entender muito bem, será que é, será que não é? O pai esperava por ele, o pai esperava por um conserto, o pai aguardava que aquela bagunça fosse arrumada de alguma forma. Olha que história linda que Jesus conta. O pai o viu de longe e não aguentou. Diz a Bíblia, cheio de compaixão. Irmãos, Jesus está narrando o comportamento do papai, e ele conhecia bem, Jesus conhecia bem o pai dele. Não teve um ser humano nessa terra que foi mais próximo de Deus do que Jesus. Nenhum rei, nenhum profeta, nenhum levita, nenhum juiz, nenhum sacerdote, nenhum discípulo, nenhum apóstolo, nada, ninguém nesse mundo foi mais próximo de Deus, conheceu o coração de Deus, sabia quem de fato era Deus, senão Jesus. Ele foi tão próximo, Deus diz: eu tenho tanto prazer nesse menino. Esse aqui é o meu jeito carinhoso de falar. Tenho tanto prazer nesse rapaz. O filho abençoado que eu tenho. Quando Deus diz nas palavras nossas aqui, seriam essas. Ele diz: esse é meu filho amado, em quem me compraz. É um pai falando do filho, né? Que menino bom, que menino abençoado. Que menino obediente. Que rapaz cheio de temor. Jesus conhecia. E ele disse que o pai, ele está falando aqui de Deus, ele está falando do pai dele. Cheio de compaixão, o pai não aguentou, a compaixão, cheio de amor. Olha que coisa, olha que tanto de sentimento ao mesmo tempo, cheio de angústia, de tristeza, notícia ruim, perda, eu vou embora, não quero saber mais. E ele tinha que lidar com isso, aí o menino vai embora, depois a saudade, a angústia, a espera, o processo. E o que era o amor e a angústia agora se transforma numa compaixão. Ele está ruim, ele está precisando de mim, ele não está legal, ele não está como ele saiu daqui. Eu vou ajudá-lo, eu preciso dele, eu vou recebê-lo, eu vou acolhê-lo. E aí a Bíblia diz que o pai, cheio de compaixão, correu para ele. Irmãos, isso é Jesus narrando como Deus é conosco. Olha que coisa incrível. Essa história impressa na raça humana, isso como narrativa de uma família humana, até que a gente consegue entender. Mas do ponto de vista divino, mas sobretudo que se refere a Deus, ao divino, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, ao grande El Shaddai, ao Todo-Poderoso. Dá para você entender, dá para você ver isso? No reino espiritual, um Deus esperando, vendo de longe, alguém voltar, retornar, seu filho. E aí, o coração dele cheio de compaixão, ele não consegue pensar em outra coisa naquele momento. Ele corre, espiritualmente Deus corre, para não dar tempo da gente desistir, eu acho. Não dá tempo da gente pensar duas vezes. E esse amor com um braço tão longo, Deus corre e abraça. Diz que o pai correu, abraçou e o beijou. Aí o filho, aquela história, né? Cheio de arrependimento. Olha, pai, eu pequei contra ti, eu fiz tudo errado, eu baguncei tudo, eu baguncei os seus planos, eu atrapalhei, eu causei muito mal para o Senhor. Eu não sou digno, não tenho dignidade. E Jesus continuou: mas o pai disse aos seus servos.
Quem são os servos de Deus? Irmãos, os anjos, os arcanjos, querubins, serafins. Deus tem muitos servos, né? Espíritos poderosíssimos que servem a Deus, que servem ao plano de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz: vamos comemorar isso, vamos abençoar esse menino, vamos recebê-lo de forma digna, vamos recomeçar, né? Põe um anel no dedo dele, devolve as coisas, me dá autoridade, põe a sandália. Ele não vai andar descalço por aí, não, ele é escravo não, ele é filho. Eu vou tratá-lo com dignidade. Vamos recomeçar, filho. Primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, para os amados, é que perda, qualquer tipo de perda é muito ruim. E essa história, ela tem 3 momentos. Ela tem o momento da notícia ruim, da perda, depois ela tem um processo da espera e depois ela tem um recomeço. E são 3 ambientes que Jesus estava dizendo que ele sabe e sabia que todos nós passamos por isso. Todos. Não importa que papel você tem e desenvolve. Se você é esposa, se você é mãe, se você é pai, se você é sozinho, solteiro, se você é filho, se você... Não importa se você é patrão, se você é empregado, o papel social, o papel familiar. Não importa se você é rico, se você é pobre, o seu status social. Não importa. De alguma forma você passa por isso. Você recebe notícia ruim, você lida com perdas, aí tem um processo. Você parece que durante um tempo você está sendo cozinhado nesse processo, que você não sabe o que vai acontecer, se tem que desistir, se isso vai voltar, se vai recuperar, se vai dar certo. E aí você tem um outro momento, que é o recomeço. Você tem que decidir pelo recomeço. Se recomeça com, se recomeça sem, de que forma você recomeça. Então essa história, ela tem essa peça, ela tem 3 atos, ela tem 3 cenas marcantes. A notícia é ruim, e a nossa vida é marcada por notícias ruins às vezes. Qualquer tipo de perda é muito ruim. Desde as perdas mais simples, às vezes um pai, uma mãe está perdendo um filho. O pastor Paulo e a irmã Jaqueline passaram por isso agora, perderam as filhas. É um tipo de perda. É um tipo de perda. Não perderam para o mundo, não perderam definitivamente, não morreram, mas as filhas saíram de casa. As filhas, uma casou, as 2 foram para os Estados Unidos, estão lá, servindo a Deus lá, vivendo lá nos Estados Unidos. E um dia eles voltaram do aeroporto, entraram em casa, e até hoje eles estão sozinhos lá. É uma perda. É uma perda. E existe, a gente tem que resolver isso. Em algum momento isso tem que ser resolvido. Tem perda simples, às vezes você perde algo que você ama muito, uma roupa, às vezes você perde um emprego que você gostava tanto, às vezes você perde um status, né? Tinha um carro bom, aconteceu algum problema, você ficou desempregado, teve que vender o carro para você poder pagar as contas. É uma perda. Às vezes alguém, uma namorada, um namorado, um noivo, não deu certo, você perdeu. Às vezes você perde um amigo, uma amiga, uma amizade. Às vezes é porque a pessoa foi embora, e às vezes é por causa de uma traição, às vezes é por causa de um problema de relacionamento. Perda é perda, a gente lida com muitas perdas na vida, o tempo todo, todas as semanas. E tem as perdas mais sérias, mais graves, que não são fáceis. Essa semana eu passei uma mensagem para a Júnia, a nossa Júnia aqui da igreja, faz parte da administração da igreja, e eu passei uma mensagem para ela. Aí ela demorou um pouco para responder a mensagem, respondeu bem mais tarde, e ela pediu desculpas: pastor, me desculpa, mas porque eu não pude responder agora que vi, porque eu fui ao cardiologista, eu tinha uma consulta marcada e fui ao cardiologista. Aí eu aproveitei aquela mensagem dela e perguntei: e como é que está o coraçãozinho? Ela disse que foi ao cardiologista. Como é que está o coraçãozinho? Aí ela respondeu assim: a médica disse que está faltando um pedaço, que o Miguel levou para o céu. E todos nós sabemos que a Júnia perdeu o filho dela, o Miguel, né? Depois de muita luta, depois de muito tempo convivendo com uma situação muito difícil, Deus o levou, Deus deu descanso para ele. Naquele momento eu fiquei com meu coração assim, eu falei: o que eu falo? Eu falei: melhor não falar nada.
É uma perda. É uma perda, né? Então a notícia de uma perda é muito ruim para todo mundo. É por isso que a melhor forma de nós lidarmos com uma perda, e aí, Júnior, isso vale para você que está em casa, que vai acessar esse culto depois. Esse é um consolo para todos nós. O melhor remédio para uma perda, o melhor remédio para uma notícia ruim, porque você não pode controlar o outro. Você não pode controlar o curso da vida, não está nas suas mãos, você não tem esse poder. E o melhor comportamento, a melhor atitude é você fazer o melhor enquanto você não perdeu. É você dar o melhor de si enquanto você não perdeu. Porque a pior coisa da perda, a pior consequência da perda é o remorso. Não tem coisa pior do que o remorso. Porque é na perda que a sua consciência te coloca num debate. É um debate, é uma reflexão. Aí, pela perda daquele ambiente, daquele status, daquela coisa, daquele emprego, daquela pessoa, daquela situação, você começa a pensar: puxa vida, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter sido daquele jeito, eu não devia ter tido aquele comportamento. Ai, como eu fui agressivo, nossa, como eu fui sem noção. Eu ouço isso o tempo todo. Nós pastores, a gente ouve isso o tempo todo. Eu sentei com uma pessoa, não vou dizer o nome aqui, claro, e o marido tinha feito muito mal, tinha tido um comportamento muito mal, muito hostil, desvio de caráter, muita coisa ruim, hostilizou muito, a pessoa sofreu muito, estava sofrendo muito. E aí eu e Laila sentamos, essa pessoa começou a contar o que tinha acontecido. E à medida que ela ia contando, eu ia ficando chateado com a pessoa. Puxa vida, como é que faz isso com ela, né? Por que fez isso? Ela foi contando e narrando fatos terríveis e tal. E de repente, por ela ter perdido, ela começou então a nos contar as coisas das quais ela se arrependia de ter feito. E ela começou a contar. Ah, pastor, mas olha, tem hora que eu fico pensando, sabe? Também, olha, eu fui fazer isso, eu fui fazer aquilo, eu fui fazer isso. E ela começou a contar. Aí já começou a mudar o meu sentimento. Aí eu comecei a ficar com raiva dela. Eu estava com raiva do rapaz. Eu falei, coitada. Aí eu comecei, coitado. A pior coisa para a perda, Júnior, é o remorso. É o que não acontece com você, porque você fez tudo que podia. Você fez o melhor pelo Miguel. Você o amou até o último minuto, até o último segundo. Você o amparou, você cuidou dele. Você foi mãe, foi enfermeira, você foi pastora dele, você foi intercessora, você lutou, você colocou todas as faculdades da sua vida, seus recursos, seu tempo, sua oração, seu choro, seu pedido a Deus, seu clamor até o último minuto. E isso é um conselho que eu quero deixar para os irmãos, porque, queridos, muito pior do que tudo que eu perdi, quando eu perdi porque fiz coisas erradas, e aí eu perdi filhos, família e tudo. Muito pior do que isso foi o remorso, as minhas lembranças das coisas erradas que eu tinha feito. E aí eu começava a pensar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não tive aquele comportamento. Então, fazer o melhor enquanto pode. Você não sabe se no seu caminho, na sua jornada, está escrito uma história dessa de perda. Você não sabe se o céu vai contar uma história de uma pequena perda sua, ou de uma grande perda. Então ame a sua esposa, ame os seus filhos, faça o melhor que você puder, diga as melhores palavras, cuida da melhor forma, mude enquanto é tempo, faça o melhor, curta da melhor forma. Então, enquanto você está ganhando, Deus está te abençoando, não desperdice, não seja dissoluto. Não feche os olhos para as necessidades dos outros. Não se esqueça da obra de Deus. Enquanto você tem a sua família, ame os seus filhos de toda a tua vontade. Coloque o seu coração no que você está fazendo.
É uma bênção o teu emprego, então cuide dele, faça da melhor forma, porque se um dia você tiver que perder alguma dessas coisas, você não vai lidar com remorso. Você vai entrar na segunda fase, na fase da esperança, porque quem tem Jesus tem esperança. É isso que Jesus queria dizer. Jesus não disse nada, não ficou perdendo tempo com a narrativa, dizendo então o filho pediu, o pai disse, não faça isso, você vai me matar, eu vou ter um infarte, não faça isso comigo, meu filho, o mundo vai ser hostil. Não, Jesus queria que você prestasse atenção no seguinte, ele foi porque não tinha outro jeito, aquela perda estava na história daquele homem, daquele pai, mas Jesus queria que você pulasse direto para o processo da espera. Todos que perdem passam pelo processo da espera, porque em alguma medida, em algum tempo, você nutre a esperança de que vai ter uma solução, que aquilo vai voltar, que aquilo vai se reverter, que você vai se sair bem. Então o processo da espera é angustiante, é claro que é angustiante. A palavra que Jesus quis dizer é o seguinte, olha, assim como esse homem que tinha esperança que o filho voltasse, porque ele viu o filho ainda muito longe, o filho não bateu na porta dele, papai, você está em casa, acorda papai, não, ele esperava, ele olhava pela porta, ele olhava pela varanda, não sei como é que era a casa dele, mas ele olhava todos os dias no horizonte, esperando que o filho voltasse. Não perca a esperança, não perca a esperança, em qualquer história de perda que Deus esteja envolvido, você não pode perder a esperança, porque Deus pode te surpreender. Não perca a esperança. Conheço a história de um missionário com a esposa e essa é para você, Júnior, que eles deram a vida na Índia, foram maltratados como missionários, passaram muitas privações, necessidades. Eles eram missionários de uma agência missionária americana, essa é uma história verdadeira, e eles ficaram já velhinhos e aí muito doentes. Eles retornaram para os Estados Unidos. E quando eles desceram no aeroporto, não tinha ninguém para recebê-los, da missão, da igreja, da comunidade. Eles desceram sozinhos, no saguão, tinham que pegar um táxi para ir embora. E ele imaginava, ele veio no voo, imaginando que quando ele chegasse, iam ter os cartazes, sejam bem-vindos à sua terra, sejam bem-vindos. Que bênção, vocês foram bênção, vocês honraram essa missão na Índia, vocês sofreram por amor a Cristo. E eles imaginavam que ao voltar para casa, eles iam ser bem acolhidos, eles iam ter uma festa, mas não houve nada disso. E ele ficou revoltado com isso, e o tempo todo falando com a mulher dele, você viu, meu bem, você viu que desprezo. Voltamos para casa, e nós não tivemos a recepção que deveríamos ter. Ele ficou revoltado com Deus. Aí ela disse, não é bem assim, bem. Deus tem um propósito nisso. Ele diz, qual é o propósito? Ela disse, eu vou orar. E quando Deus me der uma resposta, eu te falo. E aí ela foi orar. Alguns dias passaram. E ele perguntou, e então Deus te respondeu? Ela disse, sim, respondeu. O que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Que lindo. Nós ainda não chegamos em casa. Ele está esperando com uma festa para quando nós chegarmos em casa. Ele vai nos recepcionar. Ele. Sabe, de alguma forma Deus tem um final para você, honrado, digno. Então não perca a esperança. Lamentações de Jeremias capítulo 3 diz o seguinte, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, enquanto durar o seu tempo de espera por uma perda, enquanto você tiver que passar por esse processo, não perca a esperança. Todos os dias Deus tem uma porção de esperança e de misericórdia para a sua vida. Não deixe de olhar no horizonte espiritual, porque Deus pode te surpreender. Então faça o seu melhor, enquanto você ainda não perdeu, para que você não lide com remorso. Viu, papai? Aproveite agora teu menino, aproveite agora tua menina, tua criança. Aproveite agora o teu casamento, a tua esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu.
Aproveite agora o lugar onde Deus está colocando vocês, o que está acontecendo na sua vida. Aproveite agora os irmãos que você tem, a igreja, a comunidade que você tem. Aproveite agora. Você não sabe o que vai acontecer. Não perca a esperança. E por fim, finalizando, não tenha medo de recomeçar. Nunca. Não tenha medo de recomeçar. Aquele pai, ele não teve medo nenhum. Coração muito cheio de compaixão, ele chamou logo o menino e falou: vamos recomeçar, vamos refazer essa história, vamos tentar de novo. E diz: vamos consertar esse negócio aqui. O que foi que você perdeu? O que foi que ele perdeu? Põe o anel no dedo dele, põe a sandália, vamos fazer uma festa, vamos anunciar que agora a gente vai recomeçar. Independente se o irmão não gostou, se alguém deixou de gostar, se alguma situação hostil aconteceu, independente disso, a história era dele com o menino, era do pai com uma perda. E eles recomeçaram. Então Jesus está dizendo isso: olha, o Deus no coração de Deus, quando você resolve se afastar, há um drama no coração de Deus. Quando a gente se esfria, quando a gente fica pedindo coisas que não deve, quando a gente desiste das coisas, há um drama no coração de Deus, há uma angústia no coração de Deus. Mas Deus não viola essa nossa liberdade, Deus respeita isso, e Deus deixa, e Deus dá a parte que te cabe. Sabe o que? A vida. Ele não tira o seu oxigênio, Ele não tira o sol de você, a chuva de você, Ele não te tira nada disso. Ele deixa você ir. Mas a gente tem que ter a visão de um papai que fica o tempo todo lá do céu, olhando no horizonte da terra. Ele vai voltar, ela vai voltar, ele vai voltar, ela vai voltar. E sabe, se você está frio, distante, você está provocando uma perda no coração do papai do céu. E se você disser: eu vou voltar, Jesus está dizendo isso, Ele é o primeiro a te enxergar. Quando eu disse isso, eu quero voltar para a vida, eu quero voltar, ninguém me ouviu, mas Deus me viu no horizonte. Lá aqui no viaduto da Rio Branco, Ele me viu no horizonte. O coração dele se encheu de compaixão, ele correu. Eu vou correr porque senão ele vai desistir. Me abraçou, me beijou, me limpou e disse: vamos recomeçar. Colocou o anel no meu dedo. Eu vivi essa história com Deus e recomeçou. Eu não sei se tem algum irmão mais novo na minha história, né? Não foi publicado isso ainda. Pode ser que alguém tenha sentido um pouco de ciúme. Às vezes, quando eu fui agora na quinta-feira, o pastor Paulo me ligou: Arlen, vamos lá na convenção comigo, está tendo a convenção Batista do Estado de São Paulo, né? Com todos os cuidados, protocolos da Igreja Batista Boas Novas. E eu fui com o pastor. E às vezes eu entro assim, no meio aquele tanto de pastor, aqueles homens, cada um com suas igrejas, né, que tiveram uma história construída ali, com muita dificuldade, Deus confirmando seus ministérios, né? Aí o pastor Paulo é exagerado, né, para falar bem da gente. Eu gosto de estar perto do pastor quando ele fala de mim. Ele fala muito bem de mim. Eu estava em Fernandópolis, ia pregar lá, e eu liguei, o pastor falou: eu liguei para o seu pastor, antes de você vir. Ele ligou, né, pastor, para o senhor? Eu liguei para o senhor, falei com o seu pastor. Eu falei: é. Aí ele ficou calado, eu fiquei também. Eu falei: eu não vou perguntar o que o meu pastor falou. Mas aí eu não aguentei, o que foi que ele falou? Aí ele começou a me falar com o pastor Tião. Eu falava: menos, pastor, menos, porque você não me conhece. Ele é pai. Ele é exagerado. Mas eu fico olhando isso tudo, olhando esses pastores e tal. Eu fico: meu Deus, Deus recomeçou o projeto comigo, sabe, sem se importar, e me traz para esses lugares. Enfim, vamos ficar em pé essa noite. Você que está em casa, que vai acessar esse culto depois, que está acessando agora, eu queria que você colocasse seu coração nessa palavra, né? E eu tenho duas coisas para falar com vocês. A primeira delas: você está passando por uma situação dessa de perda? Isso tem uma identidade com o que está acontecendo com você? Tem alguma conexão disso? Você está vivendo esse processo? Está tendo algum remorso? Você está arrependido de não ter feito melhor? Não ter sido melhor no seu relacionamento? Ou não ter, enfim, não ter sido mais gentil?
de não ter ajudado mais a pessoa, de não ter feito mais. Você está passando por isso, então hoje você vai pedir perdão a Deus e o Espírito Santo vai substituir esse seu sentimento, perdoando você. Você espera que as coisas sejam consertadas, você espera que você possa viver o melhor de Deus na sua vida, que mesmo você tendo perdido o status, mas que Deus tem algo preparado para você. Espírito Santo vai animar a sua fé. Ele vai animar a sua fé. Você está recomeçando? Você está sendo desafiado? Está com medo de recomeçar um processo? Você foi tão humilhado nesse trabalho que você está com medo, você não tem nem autoestima para um outro emprego, você está achando que você não tem capacidade, não tem competência, que você não é a pessoa mais certa, mais adequada, que Deus não te escolheu para coisas interessantes, que você é muito pequeno, que as coisas que acontecem com você são muito insignificantes. Você vai recomeçar seus sonhos com Deus, seus pedidos. Não tenha medo de recomeçar. Deus pode te surpreender. Mas a terceira coisa, aliás, a quarta coisa que eu tenho para falar para você: volte, porque você causou um drama, uma dor muito forte no coração do Papai do Céu. E Ele está assim, para ver se te enxerga no horizonte, para te abraçar, para recomeçar, para colocar o anel no seu dedo e para dizer: a gente vai viver uma outra história. Você bagunçou um pouco o que eu tinha planejado para você na minha família espiritual, mas hoje, esse meu filho que estava perdido foi achado. Então curve a sua cabeça agora. Você que está em casa, eu vou pedir que você se una conosco nessa oração. E você que está aqui, se há alguém que está com seu coração frio, ou que você acha que bagunçou alguma coisa por uma decisão errada que você fez, levanta a sua mão assim, porque essa noite você vai dizer: papai, eu estou correndo de novo para os teus braços, e eu quero que o Senhor me receba e recomece. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe vocês. Pode abaixar suas mãos. Nós vamos orar agora. Eu não vou chamar vocês aqui à frente por causa do distanciamento social. E você que está em casa também, essa é a hora de voltar para o papai. Ele vai correr para te abraçar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus querido, Pai amado, as pessoas que estão conectadas conosco, eu não sei onde vai chegar isso, Pai. E as que estão aqui agora no templo, Senhor, todos nós vivemos esse drama. Todos nós passamos em alguma medida, em algum momento, por uma dessas fases. Alguns estão perdendo, recebendo notícias ruins. Outros estão esperando num processo angustiante, Senhor, sem saber se terão de volta ou não. Outros, Senhor, estão com medo de recomeçar, não sabem se vai dar certo, Pai, se o Senhor ainda vai abençoar, se o Senhor ainda vai surpreendê-los. Mas agora eu sei que Teu Espírito Santo está abraçando esses corações, abraçando essas vidas, e eu sei que o Senhor está, ó Deus, novamente colocando os Teus planos sobre a mesa, sobre a prancheta do amor do Senhor, e está fazendo os melhores planos para essas pessoas que estão dizendo: me aceita de volta, papai, porque eu me afastei, porque eu tenho me afastado. Senhor, o Teu coração se alegra nessa noite por causa desse filho que o Senhor corre para abraçar, espiritualmente falando, Senhor, e que agora o Espírito Santo conduzirá dentro do plano da família, Pai, da família espiritual, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente nessa noite. Permaneça de pé, querido. Nós vamos celebrar juntos agora a ceia. Comeremos do pão, beberemos do cálice. E uma palavra para você que vai acessar esse culto posteriormente, seja amanhã, ou talvez hoje mesmo mais tarde, ou depois de amanhã. Você vai assistir a gente comendo do pão, a gente bebendo do cálice. Não se sinta constrangido. Pegue aí o seu pão na sua casa, pegue o seu cálice e participe conosco, mesmo sendo na segunda, na terça, na quarta. Participe da celebração da ceia conosco. Vamos cantar e você vai receber do pão e do cálice. Pastor Arlen e pastora Laila vão nos auxiliar agora para que a gente receba do pão e do cálice.
grande abismo que nos separa, quão grande monte a me conter, em desespero ao céu clamei e o seu nome declarei. No dia escuro o seu amor a minha alma invadiu. Está escrito, foi consumado, a esperança é Cristo em mim. Misericórdia inexplicável, incomparável,
vai cantar novamente, aleluia. A esperança é Cristo em mim. E eu quero fazer essa sugestão. Erga uma de suas mãos e diga, aleluia. A esperança é Cristo em nós, aleluia, irmão. É que nós estamos com o pão em nossas mãos, mas diga aleluia, glória a Deus. Então repete essa parte dessa canção, mantenha suas mãos erguidas e celebre com muita alegria a esperança de Cristo Jesus na sua vida. Vamos cantar, Heber. Agora erga o seu pão a meia altura. E como nós temos dito, dissemos hoje pela manhã, Cristo não está literalmente no pão. O pão não se transforma no corpo de Cristo. Cristo não está literalmente no cálice. O cálice não se transforma no sangue de Cristo. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo está aqui neste lugar. Diga aleluia, glória a Deus. Aleluia. Comamos do pão, celebrando a presença de Jesus. Erga o seu cálice a meia altura e diga, há poder no sangue de Jesus. Diga, há poder. Querido irmão, faça essa declaração com muito vigor. Que as forças tenebrosas te ouçam lá do inferno. Diga, há poder no sangue de Jesus. Amém, amém. Querido pastor Arlen, eu acho que a irmã Josi não recebeu o cálice, é isso. Vamos ajudá-la ali, né? Mas enquanto ela é servida, vou pedir a Laila. Onde está a irmã Laila? Está descendo. Ela foi lá em cima para servir. Mas ela vai descer aqui para que nós oremos juntos. Alguém me ajude? Eu gostaria que a Laila orasse por nós aqui agora. Vamos beber do cálice, meus irmãos. Ela está auxiliando uma pessoa lá, não é isso? Então, antes de nós bebermos do cálice, não tem problema, antes de nós bebermos do cálice, eu vou pedir a você, por este gesto simbólico, erga sua mão direita e vamos clamar agora. Vamos clamar. Vamos clamar agora, meus irmãos. Igreja, eu tenho compartilhado isso com a nossa equipe ministerial. Pastor Arlen, a Débora e a Fernanda testemunham isso. Eu posso lhes afirmar, irmãos, com todo cuidado, com toda prudência, que a sabedoria recomenda que nós tenhamos. Mas eu posso lhes afirmar que essas lutas que a gente tem passado, uma dificuldade gigantesca para transmitir o culto hoje pela internet de manhã, agora à noite, os adolescentes hoje à tarde, a Débora compartilhou comigo. Isso, meus irmãos, não se reduz apenas ao campo da tecnologia. Erga suas mãos e clame ao Senhor. Pastora Laila, vem aqui por favor agora. Nós vamos clamar porque a vitória é do Senhor Jesus. Toda e qualquer hostilidade das trevas já está
derrotada pelo poder que há no sangue de Jesus. Levante a sua mão e diga aleluia, amém. Amém. Vamos clamar. Amém, Pai. Aleluias. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aonde habita o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. E quando a presença dEle está, em qualquer lugar, cadeias são quebradas. Aleluia. Cadeias são quebradas. Aleluia. Onde Ele habita, a cura, a libertação, a restauração, a prosperidade, a vida. Ó Pai, nada pode nos impedir de levar a Tua palavra. Nada, internet, sinal, tecnologia, nada pode impedir de nós sermos alcançados pelo Teu amor, alcançados pela Tua graça. Nada pôde impedir que aquele filho voltasse aos braços do Pai. Amém, Senhor. Nada pôde impedir. O mundo, todas as circunstâncias adversas que surgiram na vida daquele filho que esteve longe do Pai, nada pode impedir essa volta, e nada pode nos impedir de recebermos aqui nessa igreja, nesse endereço onde habita o Teu Espírito Santo. Amém, nada Pai. pode nos impedir de receber a Tua bênção, a Tua graça, a Tua libertação. Ó Espírito Santo de Deus, nós declaramos que cada família que aqui está, cada mão levantada, está sendo tocada agora. Seja tocada, Amém. seja tocado, Amém. seja Amém. tocado, seja Amém, tocado, Senhor. seja Amém, tocado Jesus. pelo Espírito Amém, Santo, que Amém, traz Pai. cura, que traz Amém, libertação, Senhor Deus. que traz Amém, reconciliação. Seja Amém, abraçado. Seja abraçado por esse Pai. Você não é um abandonado, um qualquer, um deixado de lado do canto. Aleluia, Não. Senhor Deus. Você tem Pai. Você Aleluia. tem Pai. Você Aleluia. tem Pai. Você tem casa. Você tem um endereço. Você tem um endereço. Os braços do Pai. Ele te traz aqui. Ele te traz aqui nessa noite. Amém, E Ele te Senhor toca. Deus. Ele te Aleluia, toca. Jesus. Ele te toca. Ele te toca. Tua vida jamais será a mesma, porque Ele te traz e Ele te toca. E nada, Pai, vai impedir o Teu projeto para essa igreja, para essa casa. O centro é do Senhor Jesus. Aleluia, Aleluias. Jesus. Aleluia. Amém. Veremos a Tua glória aqui. Veremos a galeria cheia, Senhor. Veremos a Tua Aleluia, Shekinah. Pai. Por isso nós Aleluia. celebramos, ó Deus, a Tua presença Aleluia. entre nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Beba o seu cálice, celebrando a vitória que Jesus conquistou em seu favor. Bebamos do cálice. Louvado seja. Salvação, a esperança.
pastor Arlen tem uma palavra importantíssima. Pode sentar, só um minutinho, queridos. Era um dia qualquer da minha miséria nas ruas. Um dia qualquer da minha miséria. E eu me lembro, acho que 5, 6 anos já nas ruas. Eu tinha sido atropelado, como eu sempre contei, que estava muito mal, muito mal. Mal, fedia, pesando 59, 60 quilos, um cadáver. E eu estava tão mal, tão desestabilizado, de tanta droga, tão desidratado, que eu comecei a me sentir mal. Já uns 5 quarteirões eu via andando, me sentindo mal, vindo da Santa Cecília, aqui próximo. Já tinha passado ali o Minhocão, e eu desmaiava ou não desmaiava, muito mal, faminto, um sol, um calor horrível. Eu aguentei chegar até na esquina ali da rua Adolfo Gordo, aqui próximo. E eu me lembro que eu desmaiei no lixo. Deitei ali no sol, desmaiei no lixo. Acho que eu passei o dia inteiro naquele sol, desidratando. Eu não tinha mais consciência, eu desmaiei. Passou a noite. Um outro dia, eu estava morrendo, eu ia morrer ali. Do outro lado, na esquina, tem um restaurante, uma lanchonete e restaurante. Um rapaz, dono daquela lanchonete, ficou vendo aquela cena. E eu sempre que passava por ali, eu cumprimentava. Eu achava ele com a cara um pouco fechada, eu chamava ele de Pitbull. Então o apelido dele era Pitbull, para mim. Eu o conhecia como Pitbull. Então eu gritava, oi Pitbull. Aí ele dava a mão. De vez em quando estava com muita fome, eu ficava lá de fora. Ele me dava um café, alguma coisa. Mas nesse dia eu estava morrendo. E ele, então, pediu para uma pessoa. Ele fez vitamina, leite, Toddy, eu acho, chocolate, nem me lembro bem das coisas, comida. E ele disse, vai lá molhando a boca dele, vai lá dando para ele, para ver se ele recupera. E foi fazendo isso, foi cuidando de mim. E foi cuidando de mim, até que eu recuperei, recobrei as forças e consegui me sentar. E ele mandou a comida e ele foi alimentando, porque eu não estava conseguindo nem ficar em pé. Ele foi mandando comida, ele foi mandando as coisas para mim, até que eu consegui me levantar. E fui embora. Ele não fez nem questão de reivindicar que ele tinha feito aquilo. Naquele dia Deus usou aquele rapaz para salvar a minha vida nas ruas. Ele é católico, tem família, é casado, esposa, filhos. E os anos passaram e ele está aqui hoje. Meu amigo Pitbull, eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que vocês louvassem a Deus pela vida desse rapaz, a sua esposa, a sua filhinha. Muito obrigado. Que Deus retribua a generosidade do seu coração. Do seu coração. E eu me lembro que eu passei lá ainda essa semana e parei, desce aí, toma um café. E você diz, me dá um endereço que eu quero ir lá. Eu ainda brinquei, eu disse, sabe o rabo do cavalo lá da praça? O rabo do cavalo aponta para a porta da igreja. Eu acho que ele seguiu o rabo do cavalo e Deus trouxe ele aqui hoje na igreja. Eu quero agradecer ao Pitbull, porque quando o Arlen me falou assim, Laila, vai lá na galeria porque o Pitbull está lá. Eu quero te agradecer, Pitbull, porque naquele dia que você alimentou aquele moribundo, aquele drogado, aquele mendigo, meu marido, o pai do Felipe, da Laila e da Larissa, você salvou meu marido. Muito obrigado. Porque se hoje ele está aqui, porque você fez parte dessa história. Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe e te retribua toda a bondade. Essa casa é sua, essa igreja, essa comunidade, a sua família. Quando vocês quiserem, tá bom? Vou colocar você num pequeno grupo, vou te pastorear num pequeno grupo. Fica de pé. Depois de a gente presenciar esse negócio tão abençoado e maravilhoso, a gente vai cantar de novo Galileu. E você pode trazer aqui à frente o seu dízimo. Paulo vem aqui rapidamente, Raíssa vem aqui rapidamente. Você tem aqui a maquininha, se você quer usar o seu cartão para você trazer a sua oferta, o seu dízimo. Você que estará nos acompanhando em casa, você verá as contas da igreja aí. Seja um sustentador da igreja do Senhor Jesus. Vamos cantar, irmãos. Sua glória foi por amor, foi por amor.
Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, tudo. Aleluia! Estenda suas mãos em direção às salvas, estenda suas mãos aqui em direção à bandeja, salvas. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, faz, Senhor Deus, cada um que por amor, com liberalidade de coração trouxe sua oferta, o seu dízimo, faz com que cada um, Senhor Deus, experimente o abrir das comportas dos céus, das janelas dos céus sobre a sua vida, sobre a sua mesa, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida familiar, profissional. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, aqueles, Senhor Deus, que estão em casa agora, fazendo a transferência da sua oferta especial, do seu dízimo, que eles experimentem, Pai, provisões especiais do Senhor sobre as suas vidas. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém, amém e amém. Encerremos essa festa aplaudindo a Jesus, o Rei da Glória. Amém. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Deus os abençoe, amados.